Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 18, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. Diogo, daqui é o Diogo. É a 007 hoje. Achei o último nome. Estamos de volta mais uma vez. Pedimos desculpa por esta interrupção, mas a culpa tem sido maioritariamente minha, que eu não tenho tido muito tempo. Mas a partir do dia 18 estou livre aí para gravarmos todas as semanas. E também da conjetura toda, que não tem havido grande coisa. Eu tenho visto o grego para arranjar temas para fazer posts. Eu acho que o pessoal está tão necessitado que hoje até a mudança de número do Samaris foi um tema durante um bocado. Do 7 para o 22. Mas sim, isso é aquela ânsia. É normal. Eu já não fazia um pré-jogo tão intenso há bastante tempo. Estar ali a ver tudo o que é que eles dizem, o que é que eles não dizem. Principalmente contra o Napredac. Vamos começar por aí. O jogo de hoje, Benfica Napredac, ficou 3-0. O Napredac era uma equipa que eu sinceramente desconhecia, 7º classificado da Sérvia. Torneio do SAD, jogámos no estádio do Bonfim e ficou 3-0. Golos marcados na primeira parte, Castilho, Jardel e Jardel. Na primeira parte, 11 inicial. Não foi bem aquilo que tu projetaste no Twitter. Não, o que eu disse foi a minha vontade. Isso, acertar o 11 do primeiro jogo é sempre impossível de acertar. Sevilar, André Almeida, Conti, Jardel e Grimaldo. Feiza, Pizzi, João Félix, Jetson, Rafa e Castilho entraram de início. Ao contrário do que tu disseste no Facebook, eu gostei bastante mais da primeira parte. Eu senti a primeira parte mais segura, ali mais no fim, porque entraram, parecia um bocado de peixe fora d'água, sempre a falhar bastantes passos, mas é normal, estou na pré-época e há alguma desta gente que ainda não se conhece. Mas eu gostei mais do jogo na primeira parte, senti mais sólido, se calhar é também por já ter... a segunda parte teve muito mais gente do ano passado que não jogava junta. Aliás, na segunda parte, depois já lá vamos, mas que estiveram no Benfica assim regularmente, tiveste o Jonas e o Servi só. Foram dois. Enquanto na primeira parte tiveste mais. O que é que eu achei da primeira parte? E o Jardel e o André Almeida. Sim, isso foi na primeira parte. Sim. Desculpa, estava por cima, sim. Depois na segunda parte não tiveste mais ninguém, não. Tiveste o Lisandro, se quiseres contar, sim. Sim, mas o Lisandro não era regular e depois a meio foi-se embora. Na primeira parte, o que é que eu achei? Gostei. Os meus pontos positivos da primeira parte vão para o Jetson, para o Castilho, para o Jardel e... Mas é que o Jardel também não fez nada especial. O Jardel fez 2 golos. Mas entrou seguro em campo, estás a ver? Entrou como capitão, acho que pôs um bocado de ordem no jogo. Acho que foi importante e pronto, e tem que entrar porque fez os 2 golos. Claro que os 2 golos, primeiro acho que temos de dizer isto. Esta equipa, coitadinhos. Eu acho que eles estavam... Era por aí que eu iria começar, que era a Sérvia. Eles têm tido bons jogadores, o Matic, o nossos Ivkovic, o Mitrovic, que agora teve emprestado no Fulham da segunda divisão, mas mesmo assim foi importantíssimo para o Fulham subir. Mas as equipas de futebol não têm conseguido ter esse nível de competitividade. Tu vais ver o coeficiente da UEFA e a Sérvia está enfiada lá para baixo em 30º qualquer coisa. Porque as equipas são mesmo muito fraquinhas. Disseram que lá no meio do jogo, que eu já não me lembrava, mas esta equipa era suposto ser o Leeds, só que o Leeds depois marcou e arranjaram isto. Sim, foi esse o primeiro nome que saiu, e o Leeds teria dado muito mais competição que estes rapazes. Era uma equipa, sempre é uma equipa mais histórica, acho que tinha dado mais ênfase ao jogo. Não, mas também tem melhores jogadores, também tem muito mais orçamento de certeza. Foi um bocadinho melhor do que jogar com Pinos. Amanhã, se quiserem ver, tem o jogo grande de Vitória de Setúbal na Predac.
Mas é que mesmo que está na eu não BTV. estou a ver o Setúbal a ter muitos problemas com esta equipa. Não, eu também não. Estes gajos na Primeira Liga, estes gajos não eram a equipa da nossa Primeira Liga. Estes gajos estavam a lutar pela descida na Segunda Liga. Para aí. Sim, pela manutenção. Pá, a Segunda Liga é assim um bocado caso à parte, que aquilo há tanto anti-jogo que é difícil perceber alguma coisa que se passa na Segunda Liga. Mas pronto, foi um bocadinho melhor do que jogar com pinos. A primeira parte, golo do Castilho. O Castilho ali no início teve alguns problemas, não estava a fazer muito, não estava a acertar muitos passos. Viu-se que, apesar de falhar passos, tem disponibilidade para vir atrás buscar jogo, não é só jogador da área, consegue estar cá atrás a mexer mais ou menos as coisas. O golo para mim foi à ponta de lança, eu acho que aquele ângulo não era nada fácil. Foi ali mesmo por uma nesga, ele não tinha ali muito espaço por onde mandar. E pronto, e os golos do Jardel acho que foram mais de mérito da outra equipa do que mérito nosso, porque o Jardel nem sequer teve que se mexer muito. Sim, só para completar, a Sérvia está em 25º no coeficiente da UEFA, atrás, por exemplo, do Azerbaijão ou da Bulgária e da Suécia e de Chipre e Israel. Ou seja, está mesmo muito mal. Mas sobre o Castilho, o gol do Castilho primeiro, acho que também houve ali o defesa central foi um bocado totó, deu-lhe muito espaço e ele acaba por... Quando ele remata, quando ele decide rematar, já depois é que o defesa central se mexe para lhe cobrir o espaço. Não estava à espera que o Castilho sacasse dali o remate e foi um excelente remate. Não foi com muita força, mas foi muito bem colocado, batendo nas malhas laterais. O Castilho depois tem um remate que devia ter licença de porte de arma, porque eu pensei que o jogador ia ficar ali estatelado no chão, porque ele manda uma bomba à queima-roupa contra o outro gajo. Mas o que eu vi do Castilho foi muito isto, estas recepções orientadas em que ele recebe a bola e quando está a receber orienta logo a bola normalmente em direção à baliza, que depois acaba por ganhar sempre o espaço e como ele tem um remate muito forte, ao ganhar aquele espacinho já é o suficiente para fazer algum perigo. Os golos do Jardel foram... O primeiro tem um bocado mais mérito, em que ele se mexe. O segundo, não sei se viste o Jardel, estava lá o Castilho por trás e até tentou... Sim, ele tentou ganhar a bola ao Jardel. Que não viu quem era, estava a tentar chegar a bola. O primeiro ainda... O Jardel ainda teve que se mexer um bocado. Aquilo é um canto que não deu bem certo. A bola sobra para o Jetson. O Jetson foi racional e mete a bola na linha para o Grimaldo cruzar. O Grimaldo cruza e o Jardel ainda tem que se mexer um bocado, antecipa-se ao gajo que estava a marcá-lo. O segundo golo é daqueles mesmos básicos. O tipo que está a marcar o Jardel nem sequer salta, fica a agarrar-lhe na camisola. E o Jardel nem sequer manda assim um grande salto. Aliás, atrás dele está o Castilho, que manda um salto muito maior. E a bola entrou. Não teve mesmo nada especial. Eu acho que uma dos... Desculpa. Eu gostei mais da segunda parte, por uma simples razão. É que a primeira parte, apesar de termos tido golos, pareceu-me muito presa. Ou o Jetson conseguia fazer alguma coisa, às vezes o Pizzi também teve umas boas combinações, principalmente ali com o Rafa, no início. Fez-me lá uma combinação muito boa, foi a primeira grande jogada do Benfica, aí aos 5 ou 7 minutos. Mas na segunda parte eu senti o jogo muito mais aberto. Os sérvios abriram mais, tentaram ter mais bola, tentaram ser mais perigosos, precisaram de uma pressão mais alta. Ataques na primeira parte, houve o quê deles? O Sevillar fez uma defesa, mas nem sei se consideras aquilo defesa, mas fez uma defesa. Eu gostei mais da segunda parte porque houve mais movimento. O Sérvio jogou muito bem. O Heriberto apanhou ali. O Heriberto está claramente muito motivado. Deixa só contextualizar. Na segunda parte saiu toda a gente. Entrou André Ferreira, Alex Pinto, Lemá, Lisandro, Yuri, Alfa Semedo, Chiquinho. O Chiquinho entrou aos 77. Keaton Parks, Heriberto, Jonas, Ferreira, Servi. E depois houve substituições, 3. Em que entraram o Alajon, e o Chiquinho.
Não foram 3, foram só 2, acho que Foram duas, sim. Estou aqui a ver no 0-0 e estava a ver setas a mais. Saiu o Heriberto e saiu o Alpha Smith. Pelo... Agora não me lembro assim de cabeça, não estou a lembrar quem. Eles saíram os dois ao mesmo tempo e entraram os dois. Exato. Saíram os dois melhores jogadores para mim da segunda parte, foram esses dois. Não, por acaso não percebi bem essa substituição. Eu acho que agora na pré-época acho que isso não é bem. Sim, não é muito relevante. Sim, agora, eu acho que o grande destaque para este jogo que eu notei, assim, numa perspectiva mais alargada, foi a diferença de ritmo que alguns jogadores já têm com outros, que neste momento dá-lhes uma grande vantagem. Na primeira parte vê-se claramente que o João Félix e que o Gelson e que o Gedson estão em melhor forma que os outros. Mexem-se mais. Eu por acaso não gostei nada do jogo do João Félix. Eu gostei. Eu gostei do Félix. Acho que é uma posição complicada, principalmente para uma equipa que é a primeira vez que tu estás a jogar. E acho que ele tentou fazer o que pôde. Também não. Acho que a posição dele é muito. Depende também dos outros. Tem que saber o que é que os outros fazem. E fez o que pôde, acho que para o primeiro jogo não teve nada mal. Sim, primeiro ponto é, isto é um jogo. Mas eu estava a falar da forma física, não estava bem a falar como é que eles jogaram. Mas primeiro também só queria dizer que isto é um jogo, é o primeiro jogo da pré-época, um jogo em que eles andam a ter treinos bidiários. Um jogador ter jogado bem ou mal é praticamente irrelevante nesta altura, nesta fase do campeonato. Se fosse no quarto ou no quinto jogo, da pré-época já era um caso diferente. É o primeiro jogo, não é muito relevante. Mas eu não gostei muito do jogo do João Félix. Acho que ele sem dúvida teve ali umas fintas e uns truques que enganou o adversário, mas depois tirando isso, eu acho que também é um bocado isso que estavas a dizer, que era aquela posição é complicada para ele. Eu acho que ele naquela posição não tem muitas hipóteses, porque ele é um tipo muito levezinho e tu viste isso 3 ou 4 vezes no jogo. Sim, em que o lateral mete o corpo. O João Félix ali no meio, ele tem um grande talento, mas vai ter que se impor bastante, porque ele ali no meio ele jogou extremo esquerdo. Ele tem a mesma idade do Gedson, não é? Ou tem menos um ano? Sim, tem a mesma idade. Eles têm a mesma idade. Só que o Gedson parece mais velho do que o João Félix. Estás a ver? O João Félix ainda tem uma forma física e uma cara mesmo de puto. O gajo joga muito bem. Só que acho que para o levarem a sério. Não é questão de levar a sério, é questão de ser mais competitivo. Eu acho que ele está. Eu notei várias vezes isso, que ele perdia imensas vezes a posição. Por causa do físico, perdia a bola e perdia a posição por causa do físico. O lateral deles metia o corpo, cobria a bola, e o João Félix nunca ganhou uma bola dessas. E por causa disso ele perdeu umas 5 ou 6 bolas neste jogo. Não teve assim grandes combinações com ninguém. Até acho que teve lá uma vez em que podia ter feito um passo para o Castilho e o Castilho até ficou a falar com ele no final dessa jogada. Teve aquela oportunidade daquele cruzamento do Gedson, em que o Gedson sai pelo lado direito e o João Félix não chega à bola, mas depois acho que ele acrescentou muito pouco. Acho que ele teve eu para o primeiro jogo não se voltou muito para a bola. Gostei bastante. Sim, mas é isso, é o primeiro jogo. O que eu não achei normal foi o Gedson não jogar tanto, porque eu acho que o Gedson é que surpreendeu a mais. Não se estava à espera de um jogo tão bom do Gedson do que ao contrário, porque acho que ele assumiu ali um bocado o jogo. E eu escrevi sobre isso no Twitter, que é o Gedson tem uma vantagem sobre o João Félix, que é o caminho para a titularidade para o Gedson é muito mais aberto. Se jogarmos em 4-4-2 não é muito mais aberto, mas se jogarmos 4-3-3 é muito mais aberto do que o João Félix. O João Félix tem uma competição para a posição muito mais difícil, apesar de ele fazer várias posições. E o Gedson é um jogador mais maduro nesse aspecto de é mais forte fisicamente, não tem os problemas que o João Félix acho que ainda vai ter alguns tempos. Eu para o primeiro jogo gostei bastante, mas gostei imenso do Gedson, sim. Ele fez lá umas 3 ou 4 reparações de bola muito boas, arrancadas. Sim. Gostei. Eu acho que em termos de
físico. Outra coisa que eu notei, pá, o Conti tem umas pernas gigantes. Aquele gajo deve saltar, que é uma coisa parva. E em termos de físico, pá, há aqui jogadores que se destacam claramente pela positiva e outros que se destacam claramente pela negativa. Só completar, segunda parte, acho que não houve assim grandes highlights. Houve aquelas duas defesas do André Ferreira muito boas. Pá, que aquilo é mesmo reflexo. A primeira defesa então, tipo que ele estica mesmo o braço à última da hora. E a segunda já vai de recurso e vai lá, mas muito bem. Um cabeceamento do Lemar, que também tem 9, acho que disseram 9 golos a época passada, que também costuma marcar golos. Sim, ele marca bastante golos de cabeça. Cabeça e bolas paradas, não é só de cabeça. Foi à trave. Pá, o Alfa Semedo, gostei. Mais no ataque do que na defesa, também não deu muito para ver a defesa, mas era aquilo que já tínhamos visto pelo vídeo que o lateral esquerdo pôs, que é... pá, o gajo tem para aí 3 ou 4 remates, que não é muito normal para um jogador da posição dele. Tem passos quase todos à figura, por isso também não foi um sinal especial, mas é questão da iniciativa. É um trinco que remata, não é? Quantos remates é que o Feza tem a época passada? O Feza, se rematar alguma bola, ainda se lesiona. Ainda sou desse tempo, ainda cheguei a ver isso. O Feza faz muito bem. Não estou a dizer que o Alfa Semedo é melhor que o Feza, mas ao menos. Mas pronto, remata que não é mal. Tem um passo longo bom, pá, acertou lá passos longos bastante bons. E gostei do que vi. Acho que falta melhorar um bocado, né? Em termos defensivos, ainda está uma distância muito grande do Feza. Mas dá para ver ali algumas coisas já de que ele está a aprender algumas coisas do Feza. Por exemplo, sempre que nós perdemos a bola, ele rapidamente, eu reparei nisto várias vezes, ele rapidamente está em cima do jogador que tem a bola. É uma coisa que o Feza faz muito bem, porque ele consegue cobrir o espaço e o jogador que tem a bola não consegue avançar, ou ele acaba por fazer a falta para queimar ali a jogada. E tu viste, eu pelo menos vi isso várias vezes, o Alfa Semedo aparecer rapidamente em cima do jogador. Às vezes o jogador conseguia passar a bola, que é uma coisa que com o Feza não acontece, mas já se nota ali algumas coisas que são aquilo que tu esperas que o Feza faça e que esperas que o Alfa Semedo eventualmente aprenda a fazer. Mais, o que é que se passou mais? Pá, o Jonas continua o Jonas, não é? É o que se espera. Eu gostei bué do Heriberto. E eu sou o hater não sou o hater do Heriberto, mas sou... Sim, mas voltou a fazer aquilo que tu dizes, não é? Que ali à frente em não sei quantas acerta uma. Pá, eu por acaso não... Eu achei grande disponibilidade, pá, achei que os jogadores mais novos estão mesmo a mostrar que querem ficar e eles sabem que é uma oportunidade que não vão ter a janela aberta durante muito tempo, mas todos os jogadores novos, pá, achei que pelo menos podem não ter jogado bem, mas ao menos mostraram disponibilidade e empenho que querem cá ficar e querem lugar. O Heriberto, eu vi isso. Agora, não achei que tivesse especial influência no jogo. Não teve porque não houve golos na segunda parte, mas as grandes ocasiões na segunda parte são quase todas do Heriberto ou do Sérvio. Porque com a velocidade deles, os sérvios nunca os apanhavam, estavam sempre balanceados na frente. Houve vários ataques assim, pronto, não saíram bem, mas podiam ter saído. Eu gostei mais da segunda parte por causa disso, teve muito mais movimento ofensivo do que a primeira. Na primeira parte, só aqui deixar uma coisa que eu reparei, há ali uma altura naquele ataque que tu disseste, a defesa do Sefila, dos poucos ataques que os sérvios tiveram. O Conti tem ali um erro, se fores ver a repetição, que o André Almeida não está lá, portanto ele tem que defender o extremo, o avançado que tem a bola, e ele, em vez de proteger a baliza do guarda-redes, vai para o outro lado e ele quase consegue rematar e fica com a baliza aberta. Não reparei por acaso. É ali um erro posicional, porque ele também acho que estava ali meio desequilibrado, porque o André Almeida não estava na posição e ele não sabia se tinha um jogador nas costas, mas ao cobrir esse lado depois deixou a baliza aberta e o Sérvio tinha ali um ângulo para marcar. Pá, segunda parte, pá, o Yuri Ribeiro está claramente em baixo de forma, passa ali qualquer coisa. Acho que ele tem que pedalar muito para chegar à pré-eliminatória com ritmo de jogo. É dos jogadores que fisicamente está pior.
Não acho que tenha jogado mal, mas falta ali bastante disponibilidade para ir buscar bolas e para. Mas onde é que tu viste isso? Eu já me tinhas dito isso e ainda não percebi bem o que é que tu queres dizer com um jogador que está em má forma. Que tem má forma é que está a correr pouco. Houve ali várias bolas que ele não se esforçou para ir buscar e depois estava um bocado lento na saída de bola. Eu acho que, eu pelo menos o que achei é que, ele há de lá chegar, isto não é para a época, mas achei que a forma física ainda estava um bocadinho abaixo do que... Bem, a questão aqui também é que o Yuri Ribeiro tem um lugar garantido, não vai sair. Mas também é aquela questão de eles têm os treinos bidiários, é sempre mais complicado para eles. Para alguns deve ser mais difícil do que para outros. Sim, é só forma física, e isso acho que é fácil de lá chegar. A única pessoa que eu já disse na página que acho que é legítimo criticar e que eu não faço ideia porque é que entrou neste jogo é o Ola John. Porque é que o Ola John ainda está a jogar pelo Benfica? Pois, eu não percebo bem. Entrou aos 7 minutos e do que jogou foi péssimo. Também porque ele não joga há 2 anos. Quer dizer, jogou ano passado um jogo, mas é péssimo. E o Benfica, desde que o Olajan saiu, também porque eu acho que o Heriberto estava a ser dos melhores em campo, desde que o Olajan saiu, desde que o Heriberto saiu, o Benfica deixou de jogar a bola. O Olajan contribuiu muito pouco. Eu não percebo porque é que ainda se dá oportunidades ao Olajan. Quantas vezes é que já se deu a oportunidade ao Olajan? Sei lá, muitas. O gajo é jogador do Jesus e não pegou com o Jesus e depois... eu não sei. Eu não sei porque é que ele não continua, porque é que ele faz que é pré-época. Eu sei porque é que ele faz pré-época, porque nós não o conseguimos despachar para nenhum lado. Mas não sei porque é que está a entrar. Porque, o Olajan não vai ficar no Benfica. Vamos ter que o despachar para algum lado. Porque... E foi péssimo. Não dá mais. Não dá. Acabou. E foi isso. Acho que não há mais nada que se tenha passado no jogo. O Olajan vai na 6ª época de Benfica. Se não me engano, só numa delas é que não fez a pré-época. Houve penaltis, também ganhámos nos penaltis. Que é uma coisa deste torneio, que estava muita gente a perguntar. É uma coisa do torneio, porque depois se houver desempates se as equipas estiverem todas empatadas, ganha quem tiver ganho mais. Sim, já havia isso no torneio do Guadiana, também era assim. É uma cena de pré-época, não é ligar muito a isso, mas no fim de todos os jogos contra o Setúbal também vai haver marcação de penaltis. Contra o Setúbal não tem que haver necessariamente, porque os penaltis é só para desempates. Depende do resultado. Jogadores que não jogaram: Varela, Vlaco Dimos, Willock e João Amaral. Foram os que não entraram hoje. Sim, o Varela e o Vlaco Dimos vão jogar a primeira e a segunda parte do jogo com o Setúbal, de certeza. Os outros também devem jogar. Mas, por exemplo, o João Amaral também... Eles dizem que, por acaso, o João Amaral tem feito isso, o João Amaral e o Chiquinho. Que é, nós criámos este nome de jogador a Chiquinho e agora, pelos vistos, querem-nos tramar. Eu tenho visto os vídeos dos treinos e o Chiquinho tem deixado assim uns pormenores muito giros de se ver nos treinos. Domínios assim mesmo a saltar, interessantes. E o Chiquinho, queres ver que o Chiquinho ainda fica na equipa ou não? Eu acho que era bom, atenção, se ele ficar era bom. Eu acho que querem dar uma oportunidade a todos. E depois logo se vê, se justifica-se. A janela também não é muito grande, até porque temos a pré-eliminatória da Champions. Mas quem se justificar, eu acredito no mérito. Se uma pessoa mostra, merece ficar. Também acho que vai haver já, no final desta semana, vai haver 3 ou 4 dispensas. Até porque vão chegar o Ebuei, o Zivkovic, o Rubem Dias e eventualmente o Carrilho, se ainda vier. Mas acho que no final desta semana vai haver suspensas. Uma delas vai ser certeza o Alex Pinto, que estava aqui um bocado como prémio até o Ebuei chegar. Mas não sei. Bem, passando para o calendário, para a época ainda, temos agora na sexta-feira jogo com o Setúbal, cá, depois temos Sevilha, Dortmund e jogo com o Ronaldo, com a equipa agora também conhecida por equipa do Ronaldo. Eu odeio a Juventus. Não estás a perceber o quanto eu odeio a Juventus. Se houvesse uma final a equipa que eu mais odeio é o Porto, né? Vive cá, sim. Não gosto muito. Mas a seguir
é se houvesse uma final da Champions League. Champions League não, porque o Sporting nunca vai lá chegar, mas uma final da Liga Europa entre Sporting e Juventus, eu ficava indeciso. É o quanto eu não gosto da Juventus. E o Ronaldo é um dos meus jogadores favoritos, né? Então fica assim um bocado assim, pá, não havia pior equipa que ele escolhesse, que ele pudesse escolher. Era Juventus ou Bayern Munique, não havia pior. E ele foi para a Juventus. Mas pronto, temos o jogo com a equipa do Ronaldo. Ele já lá deve estar, imagino eu. Sim, isto vai ser dia 28. Pois é, já no fim deste mês também já não falo. Sim, mas o Ronaldo não vai jogar contra o Benfica, né? Pois, vai-se abster, vai dizer que não. Depois temos a Eusébio Cup no Algarve contra o Lyon, dia 1 de agosto. E depois é que começa a doer já. Porque temos pré-eliminatórias da Champions. Nós temos que passar 2 níveis de pré-eliminatória. Portanto, são 4 jogos. A terceira e o play-off. Exatamente. Em que a primeira pré-eliminatória começa antes do jogo com o Vitória de Guimarães, a primeira jornada para a Liga. Depois a segunda é entre o jogo entre o Guimarães e o Boa Vista. Isso é o segundo jogo da primeira... O segundo jogo da primeira fase, que é da terceira pré-eliminatória. Okay? Se passarmos isto, vamos jogar o primeiro jogo da segunda pré-eliminatória no jogo entre o Boa Vista e o Sporting. E o quarto jogo, que precisamos para chegar à Champions, entre a jornada entre o Sporting e o Nacional fora. Pronto. Temos que correr muito até lá. Temos que estar mesmo bastante preparados até aqui depois da Eusébio Cup. E se não passarmos... Espera aí, vou bater na madeira. E se não passarmos a terceira pré-eliminatória, jogamos na mesma o play-off da Liga Europa. Atenção. Ok. Só os eliminados do play-off é que vão diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, porque os eliminados da terceira pré-eliminatória vão também ao play-off da Liga Europa. Ou seja, nós, independentemente de tudo, vamos sempre jogar um jogo antes e um jogo depois para a Europa contra o Sporting. Um jogo antes e um jogo depois do jogo com o Sporting. Vamos sempre jogar um jogo antes e um jogo depois para a Europa. Pronto, mas vamos mesmo tentar chegar à Champions, porque são 40 milhões este ano e não é coisa pouca. Acho que os objetivos da época passam bastante por aí. Eu nem quero imaginar o que é que acontece. Nem é só a questão dos 40 milhões, que é a questão de 40 milhões ou perderes o Rubem Dias logo ali, ou se calhar perdes o Rubem Dias em janeiro. E quem diz Rubem Dias diz um João Félix ou assim um outro jogador qualquer. São 40 milhões que tu vais ter que compensar depois se não chegares lá. Eu estive a ver aqui num blog, no Bola na Rede, e diz que os possíveis adversários do Benfica na primeira pré-eliminatória são o Fenerbahçe, o Spartak de Moscovo, o Standard Liège e o Slavia de Praga. Em que eles dão como o adversário mais perigoso o Fenerbahçe. É isto, exatamente. E assim evitamos equipas como o Basileia, o Dinamo Kiev e o Ajax. Mas isso é assumindo que o Basileia e que o Ajax passam as suas eliminatórias com o PAOK e com o Sturm Graz. Porque o Basileia, o PAOK, o Sturm Graz e o Ajax ainda vão jogar a segunda eliminatória da Champions League, que começa daqui a 2 semanas, ou seja, 2 semanas antes de nós começarmos as nossas eliminatórias. Isto funciona assim: quando começar as segundas eliminatórias, eles fazem o sorteio da terceira eliminatória já com o Benfica. Por exemplo, imagina que o Benfica joga com o Ajax. Sim, fazem com um lugar em aberto, com o vencedor daquele jogo. Benfica contra Ajax ou Sturm Graz. Sim. Que é uma equipa austríaca. Quando começar a terceira eliminatória, eles fazem já o sorteio para o play-off, para a última eliminatória até a Champions League. Para tu teres tempo para analisar as equipas, para não ser o sorteio, porque os jogos são de uma semana de distância. Ou seja, imagina que o PAOK está agora a jogar vai jogar a segunda eliminatória daqui a 2 semanas. Imagina que o PAOK chega à Champions, ou seja, eles durante 6 semanas tiveram jogos seguidos, à terça ou à quarta,
eventualmente com o campeonato grego pelo meio, que também deve começar entretanto. Mas sim, o arranque não vai ser assim uma coisa muito fácil, não. Pá, porque tirando, vamos agora deixar de parte as pré-eliminatórias, porque isso tínhamos sempre e onde sempre ser num nível assim médio de dificuldade. O início de campeonato também não vai ser fácil. Depois daquela coisa que a Liga fez e que já falámos na página, temos Guimarães em casa, Boa Vista fora, me esquecem uma deslocação difícil, Sporting em casa. Sim, nós não ganhamos ao Boa Vista fora pelo menos há 2 anos, não é? O último que eu me lembro foi aquele do Eliseu, não é? Sim, tivemos esse jogo. Aliás, não foi nada. Foi o do Jonas. Foi nada, foi o do Jonas no. Nós empatámos há 2 anos. Empatámos há 2 anos 3-3, mas foi na Luz. E o ano passado perdemos com aquele frango do Varela. Mas há 2 anos, no ano em que fomos campeões, ganhámos com aquele gol do Jonas sim, foi aquele gol no último minuto, sim. Eu estava a falar do 3-3. Nós temos sempre problemas com o Boa Vista. Depois recebemos o Sporting. E o Boa Vista tem sempre problemas connosco. Recebemos o Sporting em casa na terceira jornada, que por acaso ou não, era também Benfica Sporting no outro resultado que saiu. E depois temos Nacional fora, que também nunca é fácil, mas há uma vantagem que é, como ainda não está muito inverno, se calhar o jogo vai acontecer. Ou a segunda alternativa, como é a choupana, certeza que vai haver nevoeiro e de certeza que o jogo vai ser adiado e então podemos focar-nos já. Nessa altura já não importa, já acabou a pré-eliminatória das Champions, ou seja, pronto, tem essa vantagem, como é verão, se calhar ainda jogamos. Pois é, o que eu estava a dizer, porque é no início de setembro e se fosse mais no inverno, tu ainda ias lá à Madeira e eles sabiam que estavam lá uma semana. Assim, eu estava a dizer, era que achava que ainda havia os jogos da Champions nessa altura, mas já não há. Pá, o gajo que fez aquele campo da choupana, o engenheiro, o arquiteto que fez aquilo é um gajo que nunca deve ter visitado o terreno, porque senão nunca ninguém ia fazer um estádio de futebol num sítio onde há nevoeiro dia sim dia não. A questão é que eu já lá passei. A questão é que o Nacional não era suposto ser uma equipa de primeira divisão. Acho que é mais por aqui. Eles nunca achavam que aquilo ia dar aquele nível. E depois o resto do campeonato temos... Eu acho que o campeonato está dividido em 3 fases. Já escrevi sobre isto. Tem 7 jogos em que não há nenhum... Há um mais fácil, que é o jogo dos Chaves em casa. Todos os outros são jogos de nível de dificuldade médio ou alto, no mínimo. Não, o Chaves em casa tens aqui, estás a falar da quinta jornada do Aves em casa e depois é Chaves fora, é isso? Sim, estou a dizer do Aves. O Aves em casa é um jogo relativamente acessível, certo, e depois os outros 6 jogos, das primeiras 7 jornadas são todos bastante difíceis. E depois tens uma série de jogos relativamente acessíveis, o Moreirense, Tondela, Feirense, Setúbal. Tens aqui a 13ª também Marítimo fora, não é? E depois tens essa terceira ronda de jogos mais complicados, o Marítimo, Braga, Portimonense, Rio Ave, e terminas com o Santa Clara. Eu fiz um gráfico com a evolução do nível de dificuldade com base das classificações do ano passado, e tu vês tipo um vale, ou seja, tu sobes a montanha, depois desces a montanha e depois voltas a subir a montanha. Assim, as tendências, não é? Por exemplo, tens lá o Nacional traz-te o nível cá para baixo, porque o Nacional ano passado estava na segunda divisão, ou seja, entra como 17º. Mas o jogo fora contra o Nacional é um jogo que vai ser de certeza difícil. O jogo em casa vai ser mais fácil na segunda volta, mas o primeiro jogo vai ser difícil. Tens um arranque muito complicado, depois o nível baixa um bocadinho e depois volta a subir. É o que eu tive, a minha avaliação do calendário. Se o calendário é bom ou mau,
Eu acho que isso é um bocado relativo. Temos né? aqui também uma curiosidade que há muito tempo, eu não me lembro da última vez que isto aconteceu, mas o Benfica na primeira volta vai jogar os dois jogos grandes em casa e na segunda joga os dois jogos grandes fora. Sim, isso antigamente era antigamente, até o ano passado era um regulamento que a Liga proibia que isso acontecesse. Agora já não acontece assim. Pá, e pronto, e o calendário é o que é. Acho que temos equipa para e plantel e opções para rodar se for preciso. E é o que é. É o que venha e que nós estamos cá para isso. Só para completar, o Porto Sim. tem um calendário um pouco diferente, que é, começam com uns jogos relativamente acessíveis, depois a partir dali do Benfica o nível começa a aumentar e eles têm assim uma série de jogos mais de nível médio e terminam também com assim uma série de sobe e desce, um jogo fácil, um jogo complicado, um jogo fácil, um jogo complicado. O Sporting é um bocado random, varia bastante. Eu acho que o Sporting vai estar a construir-se enquanto vai ao longo da época, portanto acho que vão acabar melhor do que começam, mas eu não sei, pá, eu acho que esta época vão já, é uma previsão, se calhar pode ser completamente ao lado, mas eu acho que esta época vão ficar abaixo do Braga. Eu acho que não vão conseguir recuperar a tempo suficiente, acho que o Braga está a fazer um trabalho mesmo muito bom, acho que esta época já acabam abaixo do Braga, não sei. Eu já estive mais convicto disso. É que entretanto o Bruno Fernandes voltou a assinar e até foi apresentado, um jogador que já era do Sporting foi apresentado. O Sporting tem coisas que mais ninguém tem, sim. E depois não é só isso, eles fizeram um grande negócio com o Gelson. Vão vender o Gelson por 15 milhões, recebem o André Moreira, que é um bom guarda-redes, que no longo prazo pode ser um Rui Patrício, e que mesmo nesta época pode já fazer uma boa época. Eu já vi o André Moreira fazer bons jogos este ano contra os nossos rivais até, e depois também vão receber o Vieto de empréstimo, ou seja, o Bastos foi substituído, o Rui Patrício foi substituído, o Bruno Fernandes nunca saiu. Os únicos jogadores que eles realmente perderam, que ainda não substituíram, foi o Gelson e o William. Está bem, mas tu estás a substituir muito do 11 inicial da tua época, da época passada, e mais acresce o treinador. Pá, eu acho que são mudanças a mais e eu acho que eles não se vão adaptar a tempo. Acho que vão perder o comboio no também início. É verdade. Então, isto agora é o meu cão que decidiu se levantar. Mas acho que vão perder o comboio no início e depois acho que já não apanham. Vai ser uma época de reconstrução e depois para o ano logo se vê. Mas acho que este ano vão ficar. A minha previsão é que fiquem pelo trabalho desenvolvido pelo. Pá, porque o Braga não mudou assim tanto o plantel e tem lá o Abel que é um gajo que sabe o que está a fazer e quer construir um projeto sólido no Braga. Sim, era isso que eu ia dizer, que era. Não estava a falar desse fator que se calhar é o fator mais importante no meio disto tudo, que é o Sporting vai ter o Peseiro como treinador. E que não, para nós benfiquistas não é assim tão bom. Ele ganhou-nos, quer dizer, é bom. Sim, nós somos campeões. O Porto já estava fora da. Sim, o Porto já estava fora da corrida. Mas o ano passado eu também disse que estava com medo do Peseiro e depois ganhámos. Pá, eu não sei, logo se vê. Ainda temos poucas provas e poucas coisas que possamos falar. Isto é só uma especulação. Depois sim, eu acho é que com esta entrada, com estes jogos todos complicadíssimos, logo no início, se o Benfica entra mal na época, se o Benfica tem um arranque difícil, mas se o Benfica não tem um arranque como deve ser, recheado de vitórias, eu não sei. Primeiro tenho quase certeza que o Rui Vitória não chega a setembro. E sim, segundo, se ele não passa a Champions, eu duvido que o Rui Vitória continue cá até ao fim da época. E segundo, não sei se podemos ter, se o Benfica tem um jogo mau e esse jogo afeta a equipa 3 ou 4 jornadas, isto foi o suficiente. O ano passado fez a diferença. O arranque do Benfica prejudicou o Benfica mais tarde, que o Benfica teve aqueles problemas até chegar ao 4-3-3, até chegar ao 4-3-3 com o Krovinovic. O Benfica perdeu imensos jogos e perdeu imensos pontos.
E este ano mas também tens que ver que este ano está-se a fazer um trabalho completamente diferente. Eu acho que sim. Os erros para mim só se cometem uma vez e muito menos em 2 anos seguidos. Portanto, acho que está-se a fazer tudo para que isso não aconteça. Sim, mas a questão é, se isso acontecer, e eu que espero que não aconteça, tu podes ter a época logo desde o início já comprometida, porque tu tens tantos jogos difíceis, todos eles seguidos, 3 a 3 dias, 4 em 4 dias, que não tens a mínima hipótese de falhar. E se tu falhas num e aquilo te afeta por mais alguns jogos, tu podes ter a época acabada logo ali no início. A julgar pelo que aconteceu ano passado. Vamos ver, também vamos ver o que é que a pré-época nos dá. Eu tenho imenso medo, é que eu já sei como é que é. O Benfica nunca ganha um jogo no primeiro jogo da época, é sempre a mesma coisa. Ganhamos nos últimos 10 anos. Isso era coisa do Jesus, isso agora já não existe. Isso é um mito como o Bela Gutmann que se perpetuou. Isso com o Jesus era verdade, mas agora já. Nos últimos anos isso não tem acontecido. Eu nem sei. Mas pronto. Bem, passando agora para o terceiro, o segundo tema foi o calendário. Vamos passar agora para as modalidades que já têm os plantéis fechados. Não, antes disso. A questão do não termos contratado jogadores do Sporting. Sim, podemos também falar disso. Que o Vieira disse na Assembleia Geral que se calhar ia cometer uma loucura e contratar 1 ou 2 jogadores ao rival. Nós aqui dissemos que não gostávamos muito da ideia e o Vieira fez-nos a vontade, basicamente. O Sr. Luís Filipe Vieira, ainda bem que está a ouvir este podcast e que nós aconselhamos e que temos bastante influência no mundo do Benfica. Mas... Já agora, por favor, um guarda-redes que eu ainda não sei se confio naquele Vlaco Dimos, apesar de já ter dito aqui que confiava, mas pelo sim, pelo não. Pense numa coisa a sério, já agora. Dr. Luís Filipe Vieira. E um extremo. Só um extremo. Isso também, hoje foi uma dúvida que ficou, porque hoje saíram os números e o 7, o 8 e o 9 estão livres, que não é muito normal em equipas, não é? Principalmente o 7 ficar livre não é muito normal. Pode indicar 7, 8 e 9 são 3 números que são todos muito apelativos. Pode indicar que está ali qualquer coisa que nós ainda não sabemos, porque há ali um grande salta do 6 para o 10, que são 3 números que normalmente não estão livres e que no Benfica neste ano estão. Portanto pode indicar que ainda mas o 9 é normal porque o Jonas é o 10, o Ferreira quer ser o 19 e o Castilho quer ser o 30. Já eram os números deles nos seus antigos clubes. O 8 e o 7 é que eu acho estranho. O 8, porque também eu percebo, ninguém quer ser o número que o Douglas tinha, não é? Sim. O 7 é estranho. Primeiro, o Samaris mudar de número antes de sair. E depois é estranho porque é o 7. E há jogadores que querem ser o 7, de certeza. O Rafa é o 27 e ninguém quer ser o 27. O Zivkovic é o 17 e ninguém quer ser o 17. O João Amaral é o 77. E ninguém quer ser o 77. Normalmente o 77 é o gajo que ficou sem o 7 porque chegou mais tarde. Então é assim um bocado esquisito não haver um 7. Mas também não me parece que seja propositado, sinceramente. Voltando às coisas do Sporting, para mim se vais fazer, diz. Agora, não tantos a gabar de coisas que depois não acontecem. Isso é como aquele gajo que diz, come as gajas todas e depois vem-se a descobrir que não é verdade. Ficas pior na figura do que se tivesses calado. Nós não gostávamos da ideia, ainda bem que não aconteceu, também por causa do que aconteceu com o Bruno Fernandes, mas já lá vamos. Mas para mim, se não vais fazer, não fales, porque assim ninguém te atira nada à cara. Se fizeres, gaba-te, faz o que quiseres. Agora, não andes a dizer que fazes e que acontece e depois não acontece nada, porque depois vão-te atirar isso à cara. É mais uma coisa do Vieira para juntar à lista, como o Ederson não sai, ou eu já nem sei, tu é que sabes essas coisas de cor. Sim, ele disse que o Ederson não saía e 3 meses depois vendeu o Ederson. Não falem, não digam nada. Se não disserem, ficam isentos de qualquer tipo de críticas. Se acontecer, depois logo se vê. Agora não digam antes que vai acontecer, se ainda nem sequer têm a certeza. Eu não gosto muito disso, de falar antes de acontecer. Eu acho que ele tinha assim um feeling que ia acontecer.
E acho que estava tão apertado naquela Assembleia Geral que ele decidiu: bem, vou-vos dar esta novidade e eles saem daqui todos a bem comigo. Só que a questão é que, o que é que ele pensou? Isto é uma Assembleia Geral, teoricamente ninguém está a gravar isto, teoricamente isto nunca vai sair lá para fora. Quantas pessoas é que estavam lá dentro e que têm Twitter e que era a primeira coisa que iam dizer quando saíssem? Mas eu acho que ele ingenuamente pensou que não ia sair cá para fora. As pessoas não são santinhos, não é? Eu acho que ele pensou isto. Até jornalistas estavam lá, aquilo saiu logo na bola. Há jornalistas que lá estavam, que são sócios do Benfica e que lá estavam e que se tiraram tudo cá para fora. Pois, eu também acho isso. A questão é, o Vieira não é um tipo muito de se gabar, acho eu. E eu acho que ele foi assim um bocado inconsciente neste caso. Acho também, a questão também, pá, a mim não me aflige minimamente. Aliás, eu gostava de ter um Bruno Fernandes no Benfica, mas gostava que ele tivesse vindo quando estava na Sampdoria. Antes de ir para o Sporting. Também não sabia que ele ia dar o jogador que deu. Ele sabia que ele era um bom jogador, ele apareceu com muita frequência no Sub-21, teve lá imenso tempo, 3 ou 4 anos que ele lá teve, e sabia que ele era um bom jogador. Pá, não sabia que era aquele jogador. O Bruno Fernandes tem 2 ou 3 golos na lista dos melhores golos da Liga do ano passado, que é os pontapés dele lá do meio da rua, que são uma coisa que não é normal, e não sabia que ele não fez na seleção. Era uma coisa que eu gostava de ter visto nele. Mas não o queria ter no Benfica, porque acho que ia dar vários problemas que neste momento não é aquilo que nós precisamos. Acho é que a questão de ele voltar para o Sporting é um bocado é uma questão muito, é quase filosófica, né? Tu rescindes, depois voltas quando eles decidem aumentar. Eu percebo, acho que se falar em termos de dinheiro, se calhar era a melhor proposta que ele tinha, porque todas as outras propostas eram contingentes à questão da cláusula de rescisão, porque ele ainda tinha uma cláusula de rescisão de 100 milhões. Mas o que tu achaste disso? Pá, o que eu achei foi que, primeiro, está-se a desvanecer um bocado o mito que os jogadores do Sporting, e principalmente nesta posição, os que rescindiram, têm um grande mercado e que é uma grande ameaça. Porque o Rui Patrício sai para o Wolverhampton e o William sai para o Betis. Que o Wolverhampton pode acontecer, o Leicester, e pode ser campeão para a próxima época, não invalida isso. E o Betis também pode ser campeão, eventualmente, até ficou bem classificado este ano. Pá, mas não são dois colossos mundiais do futebol, como se andava a falar há uns tempos do William para o Arsenal. Pá, portanto, eu acho que, primeiro, os clubes têm medo de os contratar porque pode-lhes cair em cima a cláusula de rescisão e vão ter que pagar mais por eles do que eles querem. E neste momento, é um bocado um mito essa coisa de eu vou sair, porque não há assim tantos jogadores, não há assim tantos clubes que os queiram contratar nesta altura. Sim, o Podense disse que não o ensinaram a estar no meio de agressões e de pancadaria, e depois foi parar ao Olympiacos. Este gajo não tem noção que o Olympiacos ano passado teve por acaso não foi o campeonato do Olympiacos, o campeonato grego. Há um presidente que entrou com uma arma dentro de campo. Foi contra o AEK, mas também houve conflitos entre o PAOK e o Olympiacos. Eu achei irónico. O que é que eu acho da atitude do Bruno Fernandes? Pá, eu para mim, e se calhar ainda sou muito ingênuo nisto, ainda não temos assim tanta experiência de vida como isso, mas para mim neste momento, e a única coisa que tu tens na vida, mesmo que não tenhas dinheiro, não tenhas terra, não tenhas casa, não tenhas nada, a última coisa que tu tens é a tua palavra e a tua honra, que é as pessoas acreditarem em ti. Mas nos futebolistas isso morreu um bocado quando o Figo decide trocar o Barcelona pelo Real Madrid. Está bem, tudo bem, mas tu podes escolher não ser assim, percebes? O caso do Bruno Fernandes, pá, não é como aqueles gajos que se crucificam, que crucificam as pessoas e dizer... Pá, o Ricardinho, por exemplo, se viesse para o Sporting, o Ricardinho gosta muito do Benfica, é benfiquista, mas o dinheiro que ele ia ganhar ia-lhe permitir... Ele, primeiro, não tinha contrato nenhum, nem obrigação nenhuma com o Benfica. Ele terminou o contrato do Benfica e é jogador do clube, tem uma ligação emocional, só.
o dinheiro que ele ia ganhar ia-lhe permitir viver bem para o resto da vida. Se fosse para o Sporting. Mas o Ricardinho não devia nada ao Benfica, só a ligação emocional dos adeptos. Agora, o Bruno Fernandes, a questão de sair, pá, ele sai por duas razões. Primeiro, por causa do Bruno, e segundo, porque se sentia inseguro, deve ter sido o que ele disse na carta de rescisão, pelo que aconteceu. Sai, rescinde. E depois, volta atrás com a palavra. Pá, a palavra dele hoje vale o quê? Sim, Vale mas o a quê? questão Não é, vale nada. que é que a palavra- Tu voltas exatamente para o mesmo clube. Tu lixas o clube. Primeiro queres lixar o clube porque nem sequer tentas forçar a saída, tu rescindes logo. Portanto, o clube não ganha nada com a tua transferência. Lixas o clube. E depois voltas atrás com a palavra. Quer dizer, primeiro querias lixar o clube e hoje veio dizer que acredita no Sporting e que quer ser campeão no Sporting. De que é que vale a palavra desta pessoa? Não vale nada. Sim, mas a questão é quais é que são os futebolistas que se preocupam muito com isso? Eu ao bocado disse, morreu um bocado quando o Luís Figo decide trocar o Barcelona pelo Real Madrid, porque foi assim a primeira que eu me lembro, primeira grande traição. Mas depois Pá, tens imensos casos. tens o Maxi, tens o Jesus. Tens o Maxi, tens imensos tens- gajos, exatamente. Está bem, mas pá, a coisa que o Bruno Fernandes me chocou é que, primeiro, tu querias lixar o clube à força toda porque nem sequer tentaste forçar a saída, foste logo embora. E segundo, acenam-te com dinheiro e voltas atrás. Pá, Mas há aí coisas aí que nós não sabemos. Nós não sabemos se não houve propostas e o Bruno Carvalho recusou e ele sentiu-se, ok, então vou embora, vou rescindir. está bem. Porque tu sabes que isso aconteceu com... Aliás, sabes, não, foi noticiado que isso aconteceu com o William Carvalho, mas depois também é um bocado estranho. Então o William Carvalho tinha uma proposta de não sei quantos milhões do Arsenal e agora vai para o Betis. O Betis é uma equipa que tem subido. Este ano ficaram em quinto ou em sexto na Liga Espanhola e tem andado a fazer boas épocas, mas pá, é o Betis ainda. É uma equipa Pode ter de terceiro acontecido. nível Agora, da o que, Espanha. sai cá para fora é que o gajo queria lixar o clube, assinaram-lhe com dinheiro e ele foi contratado do clube com o qual rescindiu com que se sentia inseguro. Portanto, a razão da insegurança era o Bruno de Carvalho. Pá, eu acho que aquilo pode acontecer outra vez, o clube é o mesmo. Eu acho que literalmente era a única boa proposta que ele tinha. Sim, claro, claro que sim. Mas ele que não venha dizer que depois estão clubes a oferecer 100 milhões por ele porque ninguém acredita nisso. Porque é o que estava a dizer há bocado, pá, não há assim tanto mercado para estes jogadores de Sporting que rescindiram. Ele que venha, pá, que seja honesto, que as pessoas que sejam honestas, lá está, é uma questão de palavra e de honra, que eu acho que hoje se perdeu completamente com o Bruno Fernandes e que já se viu que o caráter que ele tem. E pá, eu sinceramente acho que nos livrámos de bola porque ainda íamos ter problemas com isso. Sim, se ele faz isto uma vez, faz isto uma segunda vez. Se bem que é uma situação um bocado diferente, né? Tudo o que aconteceu no Sporting no último mês. Mas aliás, claro que até sim, mas eu dava-lhe razão se ele tivesse rescindido e se tivesse ido para outro clube. Agora o que eu não percebo é ele voltar atrás. Percebes? A questão é essa, é que eu acho que ele não tinha mais nenhuma melhor, não tinha nenhuma proposta melhor que aquela. Pois, claro. Medindo tudo desde a questão dos contratos, medindo tudo com a questão de ele ter que pagar a cláusula de rescisão ou não. Devem ter existido vários clubes que recusaram-se a pagar a cláusula de rescisão. E pelo que eu percebi da conferência de imprensa, eu não vi toda, mas vi um bocado, houve negociações e o Sporting simplesmente recusou e ele viu que não tinha mais nenhum clube para onde ir. Porque eu ainda não percebi qual é que era, se ele rescindisse, qual é que era o preço que o clube teria que pagar. Aliás, se o Sporting ganhasse o caso em tribunal, que acabou de meter um caso em tribunal contra o Wolverhampton, por causa do Rui Patrício, se o Sporting ganhasse o caso em tribunal, quanto é que o Sporting receberia pelo jogador? Ainda não percebi se é a cláusula de rescisão, ainda não percebi se são os restantes salários, ainda não percebi se são os salários de um ano. Acho que no meio disto tudo deve ser um valor entre o resto dos salários e a cláusula de rescisão. Acho que não era a cláusula de rescisão toda, porque o valor de mercado do jogador não é o valor da cláusula de rescisão na maioria das vezes ultimamente no futebol português. Tens vários casos desses. O caso que nos tocou mais foi o Ederson, tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões e saiu por 40 milhões com o Benfica a receber 16. Tu tens o valor que o clube teria que pagar, ainda não percebi muito bem,
Mas eu acho que esse valor assustou a maioria dos clubes em assinar com o Bruno Fernandes. Não sei, e acho que o Benfica, ele não assinou por medo, provavelmente. Quem é que quer ficar em Lisboa sabendo que há aqueles malucos todos que já tentaram fazer aquilo e que se calhar podem fazer pior? Pá, eu acho que nos livramos de Boa, era só uma parte, nós não temos nada a ver com isso, porque pá, para mim, infelizmente, ele não é nosso jogador, porque íamos pagar um balúrdio por ele só para dar uma bicada ao Sporting. Sim, e bicadas historicamente nunca dão bem. Nós já falamos sobre isso. A última boa bicada que o Benfica mandou foi o Argel. Alguém se lembra do Argel? Eu lembro do Argel, foi o meu primeiro grande ídolo. Eu tinha um autógrafo do Argel, sim. Eu também tenho um autógrafo do Argel. Toda a gente tem um autógrafo do Argel. E pronto, pá, passando para o próximo tema das modalidades dos plantéis fechados. Quais é que já têm os plantéis fechados? Hóquei e voleibol, é isto? Sim, para já é isso. O handball falta um jogador. Em princípio então, falta um jogador. Se calhar, começando pelo voleibol, mudanças. Mudou o treinador, certo? Sim, o José Jardim passou para a direção e já falamos também sobre isso, o brasileiro, o Marcelo Matos. Exatamente. Que também é muito ativo no Twitter. Sim, ele tem uma coisa muito boa, que é aquele treinador moderno, que nós ainda não tínhamos nenhum assim. O mais parecido com o treinador moderno que nós temos é o João Tralhão e o Joel Rocha, que também é um bocado assim ativo na internet. Depois todos os outros são treinadores assim um bocado diferentes. Alguns deles são muito teóricos, a maioria deles são muito teóricos. Outros deles têm assim um foco especial em alguma coisa. O Carlos Rezende tem um foco especial em jovens portugueses, por exemplo. Mas o Joel Rocha e o Marcelo Matos e o João Tralhão são assim treinadores um bocadinho mais modernos nesse aspecto. Pronto. Voleibol, para onde é que vamos pegar nisto? Não sei, se calhar começa tu. Então, basicamente... O que é que mudou primeiro? Falamos por posições, não? O que é que mudou? Mudaram várias coisas. Nós fomos... Sim, a primeira grande mudança, para mim a mais importante que nós tínhamos de fazer, era o oposto. Nós tínhamos o Merdak e o Gaspar. O Gaspar já é prata da casa, o capitão da equipe, e vai continuar. Mas o Merdak era um sérvio que nós tínhamos alguma expectativa para ele, e ele não é mau todo, porque vai agora para o campeonato alemão, ou seja, é um bom campeonato. A certeza que vai para uma equipa de final da tabela, mas é um bom campeonato. Mas não chegou para fazer a diferença, e notou-se que fez a diferença, mas pela negativa, que era a posição que estava mais atrás do Sporting, e fomos buscar agora um brasileiro, o Theo Lopes. Theo Lopes, do Bolívar. Okay. Sim, o Theo Lopes veio de uma equipa argentina. A Argentina é uma das seleções top 8 do mundo. Ou seja, tem um bom campeonato também. Tem vários jogadores. Tem alguns jogadores pela Europa, não tem muitos, mas tem alguns. E o Theo Lopes estava lá já há 1 ano ou 2 anos, depois de ter estado vários anos no Brasil, nas principais equipas brasileiras. Foi jogador da Seleção Nacional do Brasil, melhor seleção do mundo. Agora já não é a melhor seleção do mundo, agora é a Rússia, ganhou a Liga Mundial. O Brasil até fez uma má figura, ficou em 4º lugar. Mas é um jogador com uma grande reputação, potencialmente pode ser o melhor jogador do campeonato e um dos melhores que já passou por Portugal a jogar voleibol. Depois tens aqui central um jogador com um nome indecifrável. Exatamente. Alemão, não? Sim, Olfasstatter, uma coisa. Não é alemão, é austríaco. O nickname dele, a alcunha dele é Wolfie. E sim, nós tínhamos... Ano passado tivemos 2 livros, só que um dos livros não jogou, era o Ivo Casas e o Guilherme Gentil, e o segundo livro não jogou, então nós decidimos não gastar o dinheiro com esse livro e acrescentar um quarto central, que é este Wolfie,
que é um internacional austríaco. A Áustria é uma seleção pior do que Portugal, mas ele estava a jogar no campeonato francês, uma equipa boa, ganhou a taça da Liga com um distribuidor do Benfica, que já passou no Benfica, o Miguel Tavares. E o Wolfi, eu acho que ele tem algum potencial até para ser titular do Benfica, mas na pior das hipóteses acho que é um backup, porque tanto o Zelão como o Honoré, os dois centrais titulares do Benfica, se tiveram o ano passado carregados de lesões, e isso sentiu-se na equipa. O Svetikani não, é o jovem português que está lá e vai continuar a aprender, porque ele mais cedo ou mais tarde vai acabar por substituir ou o Zelão ou o Honoré. E em termos gerais, melhor ou pior que o ano passado? Ainda faltam mais algumas mudanças, falta mais 3 mudanças ainda. Temos aqui os pontas. Temos os pontas, sim, os zonas 4, em Sim. que vamos acrescentar o Rafa, que foi um brasileiro que já tinha estado no Benfica há 2 anos, muito bom jogador, foi o melhor jogador do campeonato há 2 anos, é este o nível dele. Foi para a Turquia e agora voltou. Temos também o Bernardo Martins, que é um jovem português com um grande potencial, também recebe muito bem, ou seja, eu acho que no limite pode ser ele o segundo livre do Benfica caso aconteça alguma coisa ao Ivo Casas. E mantém o André Lopes e o Winters, o canadiano. Depois tens o distribuidor, também mudámos. O Vinhedo teve uma segunda fase da época muito má, ele perdeu a titularidade, estava um bocado mais lento e mais previsível. E chegou o Tiago Veldas, que fez um final de época mesmo muito bom, foi dos melhores jogadores da equipa, principalmente no final da época. A equipa relançou-se muito nas costas do Violas, e fomos buscar também um novo distribuidor, o Nuno Pinheiro, que provavelmente era o melhor jogador português, é o melhor jogador português da atualidade. Esteve imensos anos em França, na Bélgica, também teve um ano em Itália, e é um jogador que não tem um outro nível de andamento e vai acrescentar muito na nossa equipe. Globalmente, se estamos melhor ou piores, eu acho que estamos muito melhores. Acho que temos agora 2 distribuidores temos 2 distribuidores muito bons. O Nuno Pinheiro vai dar mais serviço, vai dar mais bloco à equipa. O Tiago Violas funcionará como um backup. Mas vai ser também um jogador muito utilizado, porque ele teve um final de época muito bom e agora acho que com este treinador brasileiro vai melhorar bastante. Tens também um novo oposto, que é um oposto que já teve na seleção brasileira, já foi o melhor marcador da Liga Mundial, já foi o melhor marcador do Mundial. É um jogador de grande nível, não é um jogador normal, que não é um jogador que se veja muitas vezes em Portugal. Temos também o Rafa, que para mim foi um dos melhores jogadores que passou no Benfica, foi o melhor jogador que passou no Benfica nos últimos 3, 4 anos, mesmo muito bom. E depois tens um backup novo na posição central. Eu acho que melhoraste 3, 4 posições numa equipa que perdeu com o Sporting à rasquinha. Então, e comparando com o Sporting? Comparando com o Sporting também foi buscar jogadores muito bons e também tem muito potencial. Foram buscar 2 búlgaros, um que estava na segunda melhor equipa russa, que nós podemos apanhar esta segunda equipa russa, nós podemos apanhar na Challenge Cup, nos quartos de final, que já saiu o sorteio, e em princípio o matchup vai dar com eles, se nós ganharmos os nossos jogos, e eles vão ganhar os jogos de certeza. Foram buscar um central aí, um búlgaro aí, foram buscar outro búlgaro ao campeão da Liga Grega, ao Olympiacos. Foram buscar também o Marshall, que estava em Itália, se não me engano, um cubano. E pronto, há jogadores aqui que eu não conheço muito bem o valor, mas dado o campeonato de onde eles vêm, de certeza que são jogadores com alguns créditos. Então acho que vai ser uma liga melhor, mas ainda um bocadinho abaixo, é isso? Não, eu acho que estamos melhores e estamos um bocadinho acima. Acho que os jogadores que nós fomos buscar são melhores que os jogadores que o Sporting foi buscar. Apesar do Sporting ter ido buscar jogadores melhores jogadores muito bons também. Ou pelo menos de campeonatos muito bons. Mas eu acho que vai estar muito ela por ela. Porque o Sporting perdeu
os 3 melhores jogadores do Sporting saíram. E eles foram buscar também outros 3 ou 4 jogadores muito bons. E acho que vai ser um campeonato mesmo muito fixe de seguir. Vão ser os jogos entre o Benfica e o Sporting vão ser jogos renhidíssimos, certeza. Ok. Passando para o hockey. Está aqui. O que é que mudou? Primeiro. Sim, se calhar primeiro o que é que mudou? O que é que mudou no hockey? Pá, mudou Quem é que se foi embora? O Trabal saiu. Okay. Eu acho que o Pedro Nunes fez uma péssima gestão do Trabal. O Trabal é um guarda-redes icónico, um dos meus guarda-redes sempre do hockey patins. Ganhou tudo o que há para ganhar. E o Pedro Nunes basicamente sentou o Trabal a época toda e pronto. O Trabal ainda quer jogar e foi para a Itália. Para uma equipa tem algumas chances para lutar para andar lá por cima na tabela da Liga Italiana. E fomos buscar um guarda-redes um bocado na linha dos segundos guarda-redes das grandes equipas em Portugal, que é o Marco Barros, que é um guarda-redes que estava no Turquel. Não é um mau guarda-redes, é um guarda-redes bom, mas que não deve jogar muito. O Benfica já teve esta experiência há 2 anos, quando o Pedro Henriques foi emprestado, e na altura não se deu muito bem porque o guarda-redes que veio, o Diogo Almeida, não fez assim uma grande época. Ele tinha vindo do Hockey de Braga, e não gostei muito. Teve alguns jogos em que comprometeu bastante a equipa, mas vamos ver. Eu espero que desta vez o guarda-redes não seja tão utilizado, ou seja, que seja tão utilizado como o Trabal foi o ano passado, que foi mesmo muito pouco. Okay. Depois, mais o que é que saiu? Na defesa também tivemos uma saída, o Tiago Rafael, que era um jogador que a maioria dos adeptos do Benfica não gostava muito, não gostava, mas criticava um bocadinho mais porque era o patinho feio da equipa. Mas por acaso eu gostava bastante do Tiago Rafael, porque era um jogador que aparecia imensas vezes nos momentos decisivos. Ele teve várias vezes vários golos importantes em momentos. Eu lembro-me de jogos em Barcelos, jogos importantíssimos, e ele que marcou o gol da vitória ou o gol de empate. Também aconteceu contra o Porto, ele teve golos importantes. Mas saiu também assim, porque também já estava com algumas lesões complicadas. Ele veio jogar esta última fase da época com uma hérnia discal e tudo. E chegaram 2 defesas novos. O Xavi Cardoso, que é um jogador que está pré-convocado para o Europeu, mas não vai ao Europeu, mas teve pré-convocado. E é um jovem, 23 anos. Eu acho que o Xavi Cardoso é o substituto do Walter Neves. Eles estão a começar agora a preparar a saída do Walter Neves. O Walter Neves ainda dura mais 3, 4 anos, 5 anos. E nestes 3, 4, 5 anos o Xavi Cardoso é suposto chegar ao nível do Walter Neves e eventualmente substituí-lo. E veio também o Casanovas, um internacional espanhol, titular da seleção espanhola, excelente marcador de penaltis. Normalmente a percentagem não é assim muito alta, nos 50%, 60%, e ele tem assim uma percentagem mais alta, 70 e tal. É um grande marcador de penaltis. E que é uma coisa que parece assim um bocado ridículo, mas nós no hockey no ano passado sofremos um bocado, tivemos jogos importantes em que falhámos vários penaltis e vários livros indiretos. E então o Alberto Casanovas vai dar essa profundidade para além à equipa, porque nós no ano passado nós jogámos muitas vezes. O Walter Neves jogou 50 minutos. Contra o Porto ele jogou 50 minutos. Contra o Sporting também, se não jogou 50, jogou 45. Isto nos últimos jogos do campeonato. E o Alberto Casanovas vai dar vai prometer uma melhor gestão do Walter Neves. Depois continua também o Walter Neves, o Vieirinha e o Diogo Rafael. E o Diogo Rafael, eu também estava aqui a escapar, o Diogo Rafael, sim. No ataque saiu o João Rodrigues, um jogador de área, e entrou mais um criativo. O Benfica neste momento tem 3 jogadores que do nada podem tirar um coelho da cartola e marcar um golaço
que relança a equipa, que é o Carlos Nicolia, o Diogo Rafael e agora este novo, o Lucas Ordonhas. O ano passado ele marcou um gol em que basicamente ele está atrás da baliza, levanta a bola e faz com que a bola passe por cima da baliza, toque nas costas do guarda-redes e entre. Um gol fantástico. Se conseguirem encontrar na internet, vale mesmo a pena ver. E é um novo reforço, vai substituir o João Rodrigues, mas não é um jogador muito parecido com ele. Aliás, nem sei quem é que vai fazer a posição do João Rodrigues no Benfica, não sei se é o Jordi Adroer, não sei se é o Miguel Rocha. O Miguel Rocha é um jogador muito alto, mas é um jogador com um remate muito bom de longe. Não sei bem qual é que vai ser a posição dele nesta equipa, nem sei se ele vai jogar, que é uma das críticas que eu faço ao Pedro Nunes, é ele andar há 3 anos a tentar lançar o Miguel Rocha, e o Miguel Rocha, cada ano que passa, parece que joga menos tempo. E o jogador não está a evoluir, já tem 25 anos, e já se esperava que ele tivesse outro nível, e acho que é muito por culpa do Pedro Nunes. Ok, e também passando por aí, outra coisa que continua é o Pedro Nunes. Sim, para mim acho que era o treinador das 7 equipas profissionais mais à séria do Benfica, ou seja, as 2 de futebol e as 5 das modalidades. Eu acho que era o treinador que tinha menos capacidade para continuar. Acho que ainda vão mudar o de basquetebol e o de futsal, já mudaram o de voleibol, e pelos vistos o Pedro Nunes vai continuar. O Pedro Nunes geriu mal o trabalho. O Pedro Nunes chateou-se com o João Rodrigues, e o João Rodrigues, depois de ter renovado com a equipa, saiu. O Pedro Nunes este ano fez, não sei o que é, não é ele que fez, mas o Diogo Rafael teve uma época péssima em que nada lhe aconteceu e jogou sempre bastante tempo. O Carlos Nicolia estava todos os jogos partidos, todos os jogos mais importantes, estava sempre muito cansado porque andava a jogar 40, 45 minutos. O Walter Neves jogou 50 minutos contra o Porto porque o Pedro Nunes não confia no Vieirinha para jogar. Está uma época inteira com ele e chega à fase final do campeonato e não lhe consegue dar 5 minutos nem 10 minutos contra o Porto para o Walter Neves descansar. O Miguel Rocha está há 3 anos no Benfica sem evoluir. O Benfica está a entrar numa fase em que tem que começar a pensar no final de ciclo do Walter Neves, do Nicolia, do Jordi Adroer, deste novo, do Casanova. São jogadores todos com 34, 35 anos. Tem que começar a pensar no final de ciclo destes jogadores e começar a substituí-los. E precisa de um treinador que meta jovens a jogar. E o Pedro Nunes não gera bem o Miguel Rocha, não geriu bem o Vieirinha, e eu acho que não vai gerir bem o Xavi Cardoso para o ano. Para além que o facto do Pedro Nunes não andar a convocar o Hugo Santos, nem lhe dar uma oportunidade na equipa principal do Benfica, fez também o Hugo Santos sair do Benfica. Obviamente que o miúdo saiu por causa de dinheiro, mas não é só o dinheiro, é uma questão do projeto. O Nicolia também teve ofertas milionárias da Oliveirense e não saiu, porque tem um projeto aqui que o sustenta. E que o sustenta desportivamente. E enquanto o Hugo Santos não tinha esse projeto, o projeto para os jovens jogadores da formação do Benfica ultimamente tem sido andar 4 anos emprestado. O Diogo Neves já vai agora para o 5º empréstimo, se não me engano. O Gonçalo Pinto vai para o 2º empréstimo. Há vários jogadores do Benfica que são constantemente emprestados, até que depois deixam de ter contrato com o Benfica porque não renderam aquilo que podiam ter rendido, porque nunca tiveram uma oportunidade na equipa principal do Benfica. Isto já é assim há 4 ou 5 anos, que é desde o tempo em que nós temos o Pedro Nunes. E em relação ao ano passado, melhor ou pior? Bem, a questão... Ou igual? O plantel está claramente melhor, porque saiu um grande jogador, um dos melhores jogadores do mundo, o João Rodrigues. Saiu um grande suplente, que era o Trabal. Saiu outro grande suplente, que era o Tiago Rafael. Entrou um suplente assim, que é o Marco Barros. Entraram 2 grandes jogadores, 2 dos melhores jogadores do mundo, o Ordonhas e o Casanovas. E entrou um suplente que tem um grande potencial, que agora cumpre ao treinador conseguir aproveitar esse potencial, que é o Xavi Cardoso. Mas eu acho que a questão que eu vi no post do hockey é a mesma questão que disseram o ano passado do Rui Vitória, porque há aqui 2 correntes e parece que essas 2 correntes não se conseguem encontrar no meio, que é as desculpas do Rui Vitória ano passado e do Pedro Nunes é que
Ganharam. Também. Mas é de uma época para a outra deram jogadores mais fracos e portanto eles não conseguiram ganhar. O Pedro Nunes foi campeão europeu há 2 anos com o Benfica. Há muita gente que diz que o Pedro Nunes lançou o João Rodrigues e o Diogo Rafael, mas não é verdade. Quem lançou o João Rodrigues e o Diogo Rafael foi o Sénica. Aliás, a primeira vez que eles ganharam a Liga Europeia não foi com o Pedro Nunes, foi com o Sénica. O Pedro Nunes vem para a segunda Liga Europeia e efetivamente ganhou. Na altura perdeu o Marco Torre para o João Sardo e este ano substituíram o João Sardo pelo Vieirinha. O Marco Torre era um grande jogador, o João Sardo foi um flop autêntico, e o Vieirinha também foi um flop autêntico, mas é um miúdo de 21 anos que já ganhou 2 taças séries. Ou seja, não é um miúdo normal, e ganhou 2 mundiais sub-20. Mas com o Pedro Nunes não joga, porque isto é a questão, que é o Pedro Nunes realmente tem vindo a perder qualidade no plantel, não só porque perdeu um grande jogador que nessa época em que ganhou a Liga Europeia, o Torre, como também já há uns anos perdeu o Esteban Avalos. Parece que a desculpa é sempre, e é a mesma do basquete, essas pessoas é sempre a mesma corrente. No basquete foi, tiraram-lhe os 2 jogadores, portanto não conseguiu fazer nada. O Rui Vitória, o plantel era mais fraco que o ano passado, portanto a culpa não é dele porque não conseguiu fazer nada. E este aqui também, os comentários que eu vi era, precisa de jogadores melhores, portanto também não conseguiu fazer nada. Parece que o treinador é só um gestor aqui do meio e que com ferramentas mais fracas também não consegue fazer qualquer coisinha. Mas no Zé Ricardo foi um bocado escandaloso a diferença de qualidade entre os dois melhores jogadores da equipa para aqueles 2 trolhas que apareceram. Sim, aí, tudo o bem. Ramin Pitts e o Todic. Tudo bem. Agora, parece que são sempre as mesmas pessoas, sempre com o mesmo argumento. Mas sim, mas eu acho que a comparação é bastante justa. Nós, no ano passado, quando o Rui Vitória, aliás, quando o Benfica chega a 31 de agosto, aí sem nenhum reforço assim de caras, o que nós dissemos foi, no último ano, nos últimos 2 anos também não havia, há 2 anos também não havia ninguém, e apareceu um Lindelof, apareceu um Ederson e apareceu um Nelson Semedo. Este ano tem que aparecer alguém. E a questão foi essa, não apareceu ninguém. Há uma frase que eu me li, eu acho que é por causa dos jogos, quando estavam a comparar consolas, porque quando houve a Wii e a PlayStation, o gajo da Nintendo, um dos diretores da Nintendo, perguntaram-lhe se as limitações técnicas, porque era mais fraca em termos de computador, se não conseguia fazer um jogo tão bom como na PlayStation porque tinha menos capacidades técnicas. E ele disse, um pintor que tenha 4 lápis e outro que tenha 200, o que tenha 200 tem mais ferramentas para fazer uma coisa boa. Só que o que tem 4 lápis também pode fazer qualquer coisa boa, não quer dizer que tenha que se render só porque só tem 4 lápis. E parece que às vezes as pessoas aceitam que como eles não têm material não conseguiram fazer, ou como aparentemente não têm material tão bom, não conseguem fazer uma coisa assim boa. Sim, mas a questão para mim é estes 2 treinadores, o Rui Vitória e o Pedro Nunes, tinham material, não desenvolveram, foi esse material. Pedro Nunes anda há 3 anos, tu tens noção do que é? Tu tens uma equipa de 10 jogadores, tu tens 10% da tua equipa alocada a uma pessoa que anda há 3 anos à espera da oportunidade para jogar mais tempo. E ele nunca joga muito tempo e sempre que joga parece ainda mais desesperado e faz erros ainda mais desesperados que me parecem a mim de reflexo de quem joga pouco e dá o máximo e acaba por ter um erro estúpido. O Miguel Rocha este ano, por exemplo, foi suspenso 2 minutos, ele levou um cartão azul porque fez um carrinho no hóquei. E ele fez um carrinho no hóquei porquê? Porque quis tirar para cima da bola, para cobrir a bola com o corpo, porque é uma cena muito corajosa, que aquelas bolas não são muito pesadas, mas se aquilo acertar numa zona sensível dói, com a força que sai. E ele quis atirar para cima da bola, para cobrir a bola com o corpo, e em vez de atirar para cima da bola, atira-se para cima do jogador do Porto e levou o cartão azul.
E isto aconteceu este ano. Porquê? Porque a mim parece-me que o Miguel Rocha está cada vez mais desesperado por mostrar que merece uma oportunidade. Isto é um exemplo que a mim me fica na cabeça. Mas é uma coisa que eu noto no Pedro Nunes, o Benfica precisa de começar a preparar um novo ciclo, precisa de começar a pensar em substituir o Walter Neves, o Nicoli, há jogadores, o Jordi Adroer, há jogadores que podem ser substituídos no mercado na altura em que eles saírem, sai o Nicoli, entra um outro jogador de grande nível técnico, se calhar já entrou, o Lucas Jordan se calhar é esse jogador, mas que é mais novo, mas também há jogadores que têm a ser substituídos na base, ou seja, há jogadores que têm a ficar consistentemente como o Walter Neves está no Benfica desde 2004, está há 14 anos no Benfica. Há jogadores que têm que estar entranhados no Benfica e nós estamos a ter problemas em ter esses jogadores agora. A conclusão vai ser que isto vai depender muito do que o Pedro Nunes faça com isto e como o plantel está com ele, não é? A questão aqui o Pedro Nunes tem 7 jogadores que são dos 15 melhores jogadores do campeonato. O Pedro Nunes tem 7. Nesta equipa do Benfica, aliás, por exemplo, a equipa do Sporting foi campeã. O Sporting reforçou-se relativamente bem, pelos vistos foi buscar o Raul Marinho, que é um dos melhores jogadores do mundo. Mas tu vais ver a equipa do Sporting que foi campeã e há 3 jogadores que se calhar têm lugar no plantel do Benfica. 3 no máximo, 3 ou 4. E tens se calhar 1 ou 2, se o Raul Marinho vier 2, mas se o Raul Marinho não vier, só tens um jogador que era titular no Benfica, que é o Ângelo Girão, e isto mesmo assim é um bocado discutível se o Ângelo Girão era titular no Benfica ou não. Vais ver o Porto, tens o Helder Nunes, tens o Rafa, que já é assim um nível mais baixinho, e tens o Gonçalo Alves. Vais ver o Oliveirense, tens uma porrada de jogadores muito velhos, e alguns jogadores também muito bons, alguns deles também autênticas máquinas. O Bargalhou, que tem 38 a 39 anos, mas que é um jogador muito bom. Tu vais ver os planteios e se quiseres juntar os 15 melhores jogadores, tu obrigatoriamente tens de selecionar 7 do Benfica. 7, ou seja, em 15 jogadores, 4 equipas e em média teriam 3 ou 4 jogadores. E o Benfica tem 7, ou seja, tem quase o dobro do que era suposto ter. Neste caso, 4 equipas, 3 delas teriam 4 jogadores, uma delas teria 3. E o Benfica tem 7 jogadores e pronto, eu acho que este ano não se vai notar tanto, porque ele tem tantas opções, mesmo que não jogue com o Vieirinha, nem mesmo que não jogue com o Miguel Rocha, mesmo que não jogue com o Xavi Cardoso, se calhar ainda somos campeões na mesma. Mas o problema daqui a uns anos não vai haver Carlos Nicoli, não vai haver Walter Neves, não vai haver Jordi Adroer. E o que é que vai acontecer ao Benfica? Vamos ficar outra vez 10 anos sem ganhar títulos porque não conseguimos regenerar-nos, não conseguimos alimentar a nossa cadeia. É que o Sporting está a fazer isso muito bem. O Sporting tem neste momento 3 jogadores muito promissores a jogar no topo do hóquei. O Alvarinho que eles foram buscar, tem o Gonçalo Nunes que eles vieram-nos buscar a nós, tem mais um ou outro, tem o Ferré Fonte a jogar na equipa do Sporting. E nós não estamos a conseguir fazer isso. Está bem. Mas eu acho que a equipa do Benfica, neste momento, é o melhor plantel do Benfica. O Sporting tem o melhor treinador, na minha opinião. E vai ser um campeonato também muito interessante de seguir, como tem sido habitual do nosso campeonato português de hóquei patins. Pronto, acabamos assim. Chegamos assim ao fim da Cassete Vermelha número 18. Se gostaram, já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de subscrever o podcast no SoundCloud e no iTunes. Por hoje é tudo, até para a semana e como sempre, viva o Benfica! Viva o Benfica!